Olá! Em 21 de agosto, o governo Bolsonaro anunciou a pretensão de privatizar 17 estatais. A pretensão dele é arrecadar em torno de 20 bilhões de reais só esse ano. Isto vem aprofundar e deixar cada vez mais nítido o quanto se está destruindo o Estado brasileiro. Segundo ele, isso é atrair riquezas para o Brasil. Na verdade, para a nossa população, nós estamos vendendo as nossas estatais para as estatais de outros países. E a grande pergunta que fica é o seguinte: se as nossas estatais são boas para as estatais de outros países, por que não são boas para o povo brasileiro? Vamos ver agora algumas empresas que estão na mira das privatizações. A primeira, e que chama muita atenção, são os Correios, mas também tem a Eletrobras, a Telebrás, a Casa da Moeda, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a Loteria Instantânea Exclusiva, a Lotex, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o famoso SERPRO, e a empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, o Dataprev. Vamos ver rapidamente como representa e o que representa para o país algumas dessas empresas. Por exemplo, os Correios. Em 2017, o lucro dos Correios foi de 667 milhões de reais. Em 2018, o lucro foi de 161 milhões. São 10 mil trabalhadores entregando 500 mil de objetos por mês. Estou dizendo, é entrega de livros didáticos, são as provas do Enem, são cobranças. É claro que hoje o Correio não entrega cartas, mas hoje o Correio é a maior empresa de logística do mundo. É a única empresa que consegue achar cada cidadão brasileiro onde ele mora. É a única instituição que consegue emitir o CPF e o certificado digital em alguns lugares onde o Estado brasileiro não chegou. É fundamental na entrega de donativos em caso de catástrofes. Pra você ter uma ideia, o lucro oferido em 324 municípios garante os serviços de mais de 5 mil municípios. Concretamente, a efetividade dos serviços prestados é de 98%. Olhe só, a maioria dos municípios do país, que são muito pequenos, não tem mais banco. Quem é que atende? O Banco Postal. E onde é que o Banco Postal está? Ele está exatamente nos Correios. Num país onde apenas 5 bancos dominam 90% do mercado, é o Correio que faz o serviço de atender os mais pobres e de atender aqueles que precisam do serviço público. A contradição é que o governo Bolsonaro sempre defende o modelo dos Estados Unidos. Sempre diz que lá é que é bom. E nos Estados Unidos, o Correio é público desde 1770 e possui 600 mil servidores. Mostra a contradição. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil, porque tem que entregar para o capital estrangeiro. Um outro grande exemplo é o Banco do Brasil. Para que você tenha uma ideia, 60% do crédito rural é feito pelo Banco do Brasil. Ele tem uma expertise, ele tem uma experiência em comércio exterior, ele tem um grande expertise em comércio exterior. Está presente em 17 países e tem correspondentes em mais de 100. É um banco que atende principalmente o agronegócio brasileiro. Imagine o Banco do Brasil na mão da iniciativa privada. Será que o agronegócio será tão bem atendido como ele é hoje, sendo uma empresa a serviço do público? O segundo trimestre de 2019, o lucro do Banco do Brasil foi de 4 bilhões de reais. Nos últimos 12 anos, por conta do governo Lula e Dilma principalmente, ele repassou mais de 35 bilhões em dividendos para mais de 300 mil acionistas. Olhe só, 300 mil acionistas são pessoas que têm ali classe média, mais pobres, que têm ações do banco e com o lucro do banco recebem. Com a privatização, nós não teremos tudo isso de acionistas. Nós vamos ter um pequeno número de pessoas muito ricas que vão ficar com todo esse lucro. Só para que você tenha uma ideia, dos 513 deputados que temos hoje na Câmara dos Deputados, 70% destes são contra a privatização do Banco do Brasil. Por isso, temos que lutar, nos organizar para que isso não ocorra. Outro grande exemplo, a Caixa Econômica Federal. Olha só, atualmente, de cada 10 moradias no Brasil, 7 são financiadas pela Caixa. Ela cuida do pagamento de programas muito importantes, os programas sociais, e também administra o Fundo de Garantia. Quando você pensa em Caixa Econômica, o que é que você pensa? Minha Casa Minha Vida,
programa de erradicação do trabalho infantil, Bolsa Família. São mais de 370 bilhões só de crédito imobiliário. Veja só, 370 bilhões. Se você somar em 2015 o Itaú, o Santander, o Bradesco e o HSBC juntos, sabe quantos que eles investiram em crédito? 86 bilhões. Olha só, estou falando dos maiores bancos do Brasil privados, não chegam aos pés do que faz a Caixa Econômica. Apesar dessa importância, e eu diria que é estratégica, num país onde o déficit habitacional ultrapassa mais de 7 milhões de moradias, o desmonte da Caixa segue firme. No último ano, foram fechadas 25 agências e 37 postos de atendimento, além da demissão de mais de 5 mil trabalhadores. Agora eu lhe pergunto, você tem ideia de onde eram essas agências e esses postos? Claro, eram em cidades pequenas, em cidades de pouca renda. E essa população é obrigada agora a viajar, às vezes, 100, 200 quilômetros para receber uma aposentadoria, para receber um benefício social ou até para pagar algum empréstimo que tenha feito lá. A privatização vai apenas deixar o Brasil sem as ferramentas necessárias para construir a saída para essa crise econômica. E essas ferramentas são patrimônio dos brasileiros. Não é propriedade do governo Bolsonaro. Os governos passam. Os governos, cada 4 anos, no máximo 8, vão embora. O duro é o que estão deixando para o país. Enquanto Dilma e Lula deixaram mais universidades, mais casas, mais empregos, mais renda, Bolsonaro, em tão pouco tempo, em quase 8 meses, está deixando o desemprego, a fome e, o que é pior, destruindo a soberania nacional. E a soberania é uma coisa que leva-se séculos para construir, mas pode se destruir de forma muito rápida. Por isso, defender as empresas brasileiras é defender a soberania e o desenvolvimento do Brasil.